Boa noite, Deus seja louvado. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo mal, esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois na garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti, quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a paz, me concede a paz. Amém.
E aí, igreja, boa noite para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, hoje eu trouxe um tema aqui bem interessante, né? Como entender o fim do mundo a partir da criação. Isso a gente vai então ler lá em Gênesis como foi a criação, né? O que tinha antes de tudo ser criado? É o que a gente vai ver, mas deixa a Bíblia aberta aí em Gênesis 1 e vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nesse momento, para te cultuar, para te adorar, para render a ti o louvor que o Senhor é digno. Aqui estamos como teus filhos, porque o Senhor nos chama nessa convocação solene para estar na tua presença. Que a tua bênção pareça sobre todos que estão aqui na tua casa, também sobre aqueles que estão nos seus lares, outros que estão também te cultuando, assistindo, acompanhando o culto, e que continuemos como um só povo, no espírito de adoração, de louvor ao nosso Deus, ao nosso Criador. E assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Precisamos destacar alguns elementos da criação, mas antes vejamos que no princípio, em Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, antes que a terra fosse criada, a situação da terra era o que nós chamamos de caos. Era um abismo, caos que é uma coisa sem ordem. Então, não havia uma ordem. As águas de cima e de baixo se misturavam. Não havia possivelmente a gravidade. Então, a condição da terra era um verdadeiro abismo, era inóspita, inabitável. Com a criação foi que passou a ter vida. Alguns ficam dizendo que nós não podemos, somos como pessoas ignorantes ao aceitar que a Terra tem apenas 6.000 anos. Nós nunca dizemos isso, que a Terra tem 6.000 anos. Quem tem 6.000 anos é a criação. Deus, quando nos diz aqui que Deus fez a terra, mas já havia água, né? O Espírito de Deus pairava sobre a água. Se ela tinha água, ela tinha um firmamento embaixo para segurar a água. A ponto de que, depois que Deus fez a luz, né, ele então, o que ele faz? Separa o dia da noite. Primeiro, antes era só trevas, então Deus vem com a luz. E depois ele separa a noite do dia. Separa, não é? Vem a separação. Uma vez feito isso, qual o segundo passo? É separar as águas de cima com as águas de baixo, ou seja, a água do firmamento com a água de baixo. Depois separa embaixo a água para que apareça a porção seca. Então, havia já a porção seca sob as águas. Então, a terra já existia. Há quanto tempo? Isso a Bíblia não revela, né? O que a Bíblia revela é que houve uma criação, né? Deus trouxe à existência a vida, que não havia antes. Então, ele separa as águas. E aí, surge a terra, e ao montante de água, ele chama de mares. Percebemos que na criação, o homem foi tentado pelo apetite, né? O homem e a mulher foram tentados pelo apetite. E quem foi o instrumento da tentação? Uma cobra, uma serpente. Tudo isso está lá na criação, não é? Então, como resultado do pecado, o que aconteceu? Deus disse: maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada, perdeu a sua vitalidade. Não daria mais o alimento espontaneamente. Do suor do rosto, teria que comer o seu pão. E a mulher, Deus disse que em meio a dores daria luz. O que ocorreu mais? Devido ao pecado e à maldição, eles tiveram que ser expulsos do jardim.
Mas, em meio a todo esse caos, né, a essas maldições, Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais, e essa pele indicaria que ele teria uma longa vida, né, para frente. Mesmo a Caim, depois de matar seu irmão, o que aconteceu com ele? Deus deu-lhe um sinal dizendo que ninguém poderia matar Caim. Embora ele percorresse como agora um maldito sobre a terra, mas Deus o protegeu para que ninguém o matasse. Então, tudo isso ocorreu tudo lá no início. E isso, né, serve de base para a gente entender vários processos na Bíblia que também se repetem. A história na Bíblia sempre se repete. Essa repetição da criação nós vamos ver também lá no dilúvio. Aí o slide. O que aconteceu lá no dilúvio? Aí vamos agora para Gênesis 6. Imagine Noé parado ali na campina e observando aqueles animais entrarem na arca. O que prenunciava a entrada desses animais na arca? Ele tinha uma grande alegria no coração, mas eu creio que também uma tristeza, né? Que o mundo que agora ele estava vendo, contemplando, aquelas árvores, as montanhas, os vales, as plantas, as relvas, as flores, os demais animais, as pessoas que não queriam ouvi-lo, ele sabia que tudo aquilo iria ser destruído. Seus sonhos, sua casa, aquilo que for o seu lar, tudo ia ser destruído. Seu único escape era ali, era na arca. Somente quem estivesse dentro da arca escaparia. Então ele teve essa sensação de entender que o fim chegaria. E estava perto. Aqueles animais ao entrar na arca foi um prenúncio e um anúncio de que o fim estava chegando. Ele teria poucos dias ali, e isso também remonta ao que aconteceu na criação. Mas vejamos o que foi a causa do dilúvio. Lá em Gênesis 6, vejamos aí os textos de 5, a partir do versículo 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, os seus pensamentos, né, os seus projetos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Né? Ou seja, o arrependimento de Deus é ter ficado triste, né? Pelo que aconteceu com a humanidade ao se apartar de Deus. Diz que o coração de Deus gemeu, né? Pesou quer dizer gemeu. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, o que ocorreu para que houvesse a destruição? Primeiro, percebemos aí o afastamento de Deus. Com o pecado, houve duas descendências. Apesar de que vieram de Adão e Eva, mas já de cara passou a existir os filhos de Deus a partir de Sete, já que Abel foi assassinado, né, por Caim, não teve descendente, e Caim continuou vivo e teve descendente. E os filhos de Caim passaram a se chamar os filhos dos homens, porque escolheram o pecado, rejeitaram a Deus. Os filhos de Sete continuaram como filhos de Deus. Mas mesmo esses filhos de Sete, nos diz a Bíblia, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais bonitas, tomaram para si como mulheres. Ou seja, os filhos de Deus também se corromperam. Diante do mundo, houve a corrupção moral do mundo. E observe que os filhos de Deus, os filhos de Sete, eram muitos. Mas na arca só entraram 8 pessoas. Ou seja, e onde estava o resto? Cadê os demais?
dos filhos de Deus, da descendência de Sete, se corrompeu. Gênesis 6 diz que a iniquidade se multiplicou. Todo o pensamento do homem era para o mal. Ninguém queria mais saber de Deus. Quando isso acontece, é porque cada um resolve seguir seu caminho, fazer o que quer e não está interessado pelo projeto de Deus ou pelo plano de Deus. Nós estamos vivendo numa era em que os homens, por meio do conhecimento, da sabedoria, da ciência, da tecnologia, eles se acham deuses. E isso é um sintoma do que houve lá no início, também antes do dilúvio. Os homens se acham que são deuses, capazes de criar alguma coisa. Eles criam, né? Estão criando máquinas. Ainda não conseguiram criar vida, mas acham que estão perto para isso. E isso os torna orgulhosos e os leva cada vez mais longe de Deus. Não precisa de Deus, né? Já que o dinheiro resolve tudo, a tecnologia resolve tudo, a ciência resolve tudo. Então, eles se afastam de Deus. Isso foi o início também da corrupção que levou os antediluvianos à destruição. Sempre começa como começou lá no início, afastar-se não de Deus, da presença de Deus, mas de Deus, dos planos, dos projetos de Deus, que Ele é o Criador. E Deus, assim como Jesus, o que é que Jesus disse para os discípulos? Eu tenho muita coisa que vos falar, mas não posso dizer tudo agora. Quando o Espírito Santo vier, aos poucos ele vai passando para vocês todo o plano de Deus. Então, Deus tinha para Adão e Eva um plano para a humanidade, um planejamento enorme. Criou, mas o que vinha depois? Deus não tinha como, vamos dizer assim, descarregar tudo de uma vez. O homem não ia nem absorver tudo de uma vez. Então, esse plano seria aos poucos, ao longo do tempo. Mas alguns não, a maioria preferiu seguir seus próprios planos, seus próprios caminhos, seus próprios rumos. E isso é que se chama corrupção. Lá em Apocalipse diz que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Mas o sentido original desse texto é: Deus vem destruir os que corrompem a terra. Mas corromper é destruir, leva à destruição. O que é a corrupção? Você corromper é você mudar o sentido original, é você modificar aquilo que era original. Corromper é misturar, né? Desfazer algo que é original e você modificou. Então foi corrompido. Não é isso que aconteceu conosco? O que é que o pecado fez com o ser humano? Corrompeu. Por quê? Destruiu a imagem de Deus, destruiu o caráter de Deus, nos leva a nos afastar de Deus. Tudo isso chama-se corrupção. Quando desviamos daquilo pelo qual fomos criados. A imagem e semelhança de Deus, a forma física e o caráter. A nossa aparência não é igual mais a de Deus, né? Porque também nossa aparência física foi corrompida, nosso caráter, tudo isso foi que aconteceu lá. Então, Deus veio com os 4 componentes que levou à destruição. Tudo começou com a violação, ou seja, o declínio, né? Violou. Lá no Éden, Deus nos deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás. E eles violaram a ordem de Deus. E com a violação veio o declínio. Eles perderam o brilho, a luz, e então eles vai vir um segundo passo, o alerta. Deus, antes de anunciar a sentença, ele foi lá, né? Adão, onde estás? Fizeste o que não tinha para fazer, por que você comeu? Porque saiu indagando um por um. Antes que Deus destruísse o mundo com o dilúvio, ele chamou Noé para anunciar, para pregar o que aconteceria com o mundo.
Mas observe que mesmo que Adão e Eva foi dito que se eles pecassem, morreria, mas eles não morreram imediatamente. Tinham a chance de obter de novo a vida que eles perderam. Deus, o sentido do julgamento de Deus nunca é de total destruição, mas ele quer salvar. Mesmo a punição de Deus é para salvar. E quando Deus planejou destruir o mundo devido a toda a sua corrupção moral, com o dilúvio, mas ele preparou um escape, que foi a arca. Então todos tinham oportunidade de serem salvos, se quisessem. Era só entrar na arca. Então, lá no Éden, Deus disse, não coma da árvore. Lá no dilúvio, Deus diz, entre na arca. Se comer, você morre. Se entrar, você... O que aconteceria os que entrassem na arca? Iam se salvar, iam viver. Então, mesmo por um lado pode haver destruição, mas por outro lado tem salvação. É assim que Deus sempre agiu. Deus nunca age para querer extinguir, eliminar, apagar. Ele tem os dois lados. Mas observe que tudo requer uma escolha. Mesmo a morte de Cristo na cruz não garantiu automaticamente a salvação para todos. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz garantiu que todos sejam salvos, assim como a arca. A arca era garantia para salvar todos que quiserem, mas só seria salvo se entrasse na arca. A cruz garantiu a salvação, mas só será salvo se aceitar a cruz, crer em Jesus. Então a salvação não é automática porque depende da sua escolha. Você precisa escolher. Escolher de que lado você quer ficar. O plano que você quer seguir, se é o seu ou de Deus. Então, uma vez dada a pregação, dada a mensagem, uma vez dada a advertência, então Deus veio agora o tribunal, o julgamento final. Deus diz, Noé, entra na arca. Você e sua família entra na arca. E veja o que diz Gênesis 7, 23. Gênesis 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente quem? Somente Noé e os que com eles estavam na arca. Noé mais 7 pessoas. Todos os demais foram extintos da face da terra. Mas restou alguns. Então, observe que esse sentido da frase que ficou somente ou restou somente Noé. É o mesmo sentido lá do Apocalipse. De remanescente, os restantes da sua descendência, ou seja, o remanescente. Apocalipse 12, 17. Então, houve um remanescente que continuou fiel a Deus. E esse foi Noé e sua família. Eles ali sobreviveram como remanescente àqueles que foram obedientes a Deus e fez exatamente o que Deus mandou. Esse é o segredo da obediência. É fazer o que Deus manda. Deus deu uma ordem para Caim e Abel. Nessa ordem veio lá do Éden, desde o Éden, para que oferecesse um cordeiro. Caim ofereceu frutas e Deus não aceitou. Embora ele tivesse a melhor intenção, mas nem melhor intenção e nem sinceridade é suficiente, se não estiver exatamente conforme Deus estabeleceu. Porque no momento em que Deus for ceder para aceitar a nossa vontade, o nosso plano, o nosso projeto, o nosso capricho, eu estou dizendo a Deus que quem está mandando sou eu.
Deus não quer assim, Deus sabe, Deus perdoa, Deus entende, Deus vai me perdoar. Eu estou dizendo a Deus que ele tem que fazer o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo, e eu estou determinando a Deus como é que ele deve me aceitar. E não é assim que Deus faz. Ele é Deus. Se ele quer me salvar, eu que tenho que seguir e fazer o que ele mandar. Não ele tem que fazer o que eu quero, ou aceitar do jeito que eu quero. Porque se for assim, eu estou querendo corromper a Deus. Porque eu já estou corrompido, né, pelo pecado. Eu estou querendo corromper a Deus. Ele não pode aceitar isso. Então, por isso que tem que ser do jeito dele. Porque ele é o Criador, ele é Deus. E tudo que ele quer é nos salvar. Eu estou corrompido pelo pecado. Então, toda a minha intenção é egoísta. Toda a minha intenção é carregada de pecado. O homem não tem nada puro. Né? Ou seja, nada 100% puro. Tem a pureza que vem se vier de Deus, né? A Bíblia diz lá em Tiago que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né? Ou seja, de Deus. Mas do homem não vem nada bom. Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer, né? E ainda diz mais, né? Lá no Salmo diz que não há quem faça o bem, né? Todos se corromperam e a uma se extraviaram. Então, a situação do ser humano é de puro egoísmo, de pura maldade, de pura corrupção. Então, jamais qualquer intenção que a gente tenha não é o melhor para nós. O melhor para nós é o que Deus quer. Então, por isso que, por bem intencionado que sejamos, temos que nos dobrar diante de Deus e perguntar a Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? O que queres que eu faça? E aí? Eu dou para vocês um cabo de vassoura, eu dou para vocês uma barra de ferro, eu dou para vocês uma vara de caniço. Qual das três vocês vão conseguir dobrar? Você pega um cabo de vassoura, você quebra. O ferro, talvez, né? Se for da mesma grossura do cabo de vassoura, você não vai conseguir dobrar. Um caniço, você ainda dobra e ele não se quebra, né? Ele se enverga todinho, mas não se quebra. Você junta as pontas de um caniço, que é vara de pescar, mas ele não se quebra. Isso você pode comparar aos seres humanos. Tem seres humanos que não se deixam quebrar. Muitos é feito ferro, né? Não quer ser nem dobrado. Outros ainda se dobra mais. Você me dobra, mas não me quebra. E assim é a nossa atitude como pecador diante de Deus, né? Jesus diz que quando a pedra cai sobre nós, é para esmiuçar. Tem um hino que não fala do vaso, né? Se o vaso tem que se quebrar para poder ele ser refeito. Se ele se entroncha, a única solução é quebrar para ser feito um novo vaso. Então, só que isso depende de cada um escolher e querer aceitar que Deus faça a obra, porque nós não temos condição de se autopurificar. Algumas religiões têm aí, né, através de ou meditações, tem uns que ficam em eterna meditação, em posição de yoga, e querer com isso purificar a alma. Outros pegam um chicote e se chicoteia, né, se automutilando para arrancar o mal do corpo. Mas não consegue, não vai conseguir. Só Deus pode arrancar de dentro de nós a maldade que está em nós. Lá em Romanos 7, né, é a batalha contra o pecado que Paulo diz, né? O querer fazer o bem está em mim, porém não efetuar. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu termino fazendo. Por que isso acontece? O desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que Jesus Cristo pode fazer isso. Nós não. Nós não podemos mudar a nossa natureza, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, nem o nosso caráter, nem a nossa personalidade. A única coisa que nós muitas vezes nos esforçamos é para nos cobrir com alguma tinta, um cal, dar um polimento, uma cera, né? Para se parecer bem fino, educado, bom dia, como vai, né? E se parecer sempre
aquela pessoa certinha, correta, direita, mas é como Jesus disse, né? Não passa de sepulcro caiado, né? Por fora é pintadinho, bonitinho, por dentro é pecado, é podridão, é corrupção, não muda, ninguém muda o seu coração, só Deus. Então, quando a gente pensa que, quando aceita Jesus e se batiza, que aquela natureza morreu, né? Agora estou santo, depois descobre que está vivinho lá dentro. Aquele pecado ainda nos chama, né? Aquele pecado ainda está lá, querendo nos atrair de volta. Então, é o pecado que está em nós. Ele não morreu, ele está lá dentro. Mas Deus disse para Caim o quê? Quando ele ficou com raiva de Abel: o teu desejo é contra ti, mas a ti cabe dominar. Por que Deus disse isso a Caim, se a ele cabe dominar? Porque ele tinha a liberdade de escolher se ia matar ou não seu irmão. Veja que não o próprio Deus impediu, porque ele tinha a liberdade de escolher. Ele podia escolher, ele disse: está certo, Senhor. Ele podia dizer: me ajude, eu não quero, não me deixe matar meu irmão, eu quero que você me ajude. E aí Deus iria realmente intervir. Mas ele estava decidido a matar. Ele queria porque queria, e já estava planejando, e já estava pensando, ia chamar o irmão para o campo, tal, né, dissimuladamente. Então, nem Deus pôde impedir. Porque você tem sua liberdade. Você quem escolhe se quer Deus ou não. E assim foi que o dilúvio chegou, Deus teve que executar sua sentença. E o que houve no dilúvio? Vejam alguns textos que diz aqui quando houve o dilúvio. No versículo 11, 7 e 11. Aí Gênesis 7 e 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos e seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies. Então, deixa-me ver o outro texto, quando nos fala aqui que, por ocasião do dilúvio, romperam-se as fontes, as águas de cima se misturaram com as de baixo. Foi essa a situação do dilúvio. Quando o dilúvio veio, na verdade, não sei se vocês já assistiram alguma coisa assim que mostra acontecendo, depois mostra voltando para a cena anterior, ou seja, regredindo a cena. Então, o dilúvio, vocês percebem que é regredindo a criação, ou seja, voltando à fase contrária da criação. Na criação, a terra, como era a situação da terra? Cheia de água, um abismo. E aí Deus foi lá e começou a separar as coisas, não foi? Separou de noite, terra da água de cima com a água de baixo, mas com o dilúvio foi o inverso da criação. As águas agora começaram a se juntar, romper de baixo, vir água de cima, se juntar, a terra completamente inundada e voltou ao estado antes da criação. Foi realmente uma destruição total de todos aqueles que se recusaram a serem salvos. Pode acusar Deus de alguma coisa? Como alguns dizem, que Deus é esse que matou milhares de pessoas no dilúvio, matou crianças, mulheres, homens. Foi Deus que matou? Eles tiveram como escolher ou não? Tiveram, sim. A arca estava aberta para eles entrar. Então não pode acusar Deus. Eles escolheram. Foi uma escolha. Aí era maldade, né? Eles queriam entrar sem se arrepender e perpetuar a maldade, coisa que Deus não podia permitir, né? Perpetuar a maldade no coração. Então,
Deus agiu para salvar e pelo menos 8 foram salvos. Pelo menos 8. E então houve a salvação desse remanescente. E agora, quando Noé sai da arca, o que é que Deus diz para ele? No capítulo 9. Vamos ver aí, capítulo 9. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A quem Deus deu primeiramente essa ordem? Antes de Deus dar essa ordem a Noé, a quem foi que Deus deu? Multiplicai, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Quem foi que recebeu essa ordem primeiramente? Hein? Foi Eva, Adão e Eva, exatamente, lá no Éden. Então Noé aqui se tornou o segundo Éden, o segundo Adão. Veja, Noé passou a ser o segundo Adão, porque ele recebeu a mesma ordem que Deus deu lá. Deus deu uma ordem para Adão, não foi? Multiplicar e crescer e encher a terra. Mas a terra se corrompeu, foi destruída, e agora Deus teve que começar tudo de novo. Entenderam? Deus teve que começar tudo de novo. E agora dá para Noé a ordem que ele deu a Adão. Multiplicai, crescei, sede fecundo e enchei a terra. Então Deus não desistiu do seu plano. Se Deus tivesse desistido do homem, ele teria destruído todos lá no dilúvio e não teria dado chance para ninguém se salvar. Mas Deus não fez isso. Isso mostrou desde o próprio Éden, quando Deus disse que se comesse morreriam, mas Adão morreu com 930 anos. Mas naquele dia houve uma morte. A morte de Deus simbolizada no Cordeiro. Deus ali mostrou a Adão que ele iria morrer no lugar de Adão. Então Adão não ia precisar morrer agora. O próprio Deus fez isso no lugar dele. E no dilúvio, agora após o dilúvio, Noé passa a ser o segundo Adão, para cumprir de novo o propósito de Deus. Mas o que acontece? Um novo declínio acontece aí em Gênesis 11. Diante da ordem de Deus, veja Gênesis 11, 4. Que fala justamente da construção da Torre de Babel. Aí disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Observe bem que Deus diz: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, ou seja, se espalhem pela terra. E agora, um novo declínio da humanidade, eles agora desafiam novamente a Deus. Não vamos nos espalhar, vamos ficar juntos. Que desafio, né? Deus diz que se espalhem e eles resolvem ficar juntos. Deus então intervém. Para não destruir, Deus intervém. E aí concede várias línguas diferentes, fazendo com que eles se espalhem. Forçadamente agora, eles vão se espalhar. E a vontade de Deus é cumprida, não do jeito que Deus queria. Mas na sua bondade e misericórdia, Deus ainda espera que desse novo povo surja um remanescente. Que o povo novamente se corrompeu. O povo novamente criou para si ídolos. Preferiu viver conforme o seu entendimento humano. Buscando suas soluções humanas. Achando que é capaz de viver sozinho, sem depender de Deus. E o que aconteceu? Deus teve que tomar uma outra atitude. Em Gênesis 12, passa aí agora para o Gênesis 12, é depois desse. Pronto. Aí em Gênesis 12, Deus agora faz um novo chamado. Vejam que
o primeiro foi com Adão e Eva. O segundo foi com Noé. E agora um terceiro chamado. A cada chamado é uma nova aliança. Não é uma nova aliança, mas é renovação da mesma aliança que Deus estabeleceu no Éden. A aliança é a mesma. Deus está só renovando. Então, a gente vai ver que isso aconteceu também, também na época de Cristo. A aliança foi a mesma. A mesma aliança que começou no Éden, ela foi apenas renovada. É por isso que a Bíblia chama de aliança eterna. Uma aliança eterna, ela não se acaba. Não houve uma velha aliança e a velha passou e houve uma nova. Não foi isso. Apenas foi renovada. Renovada, cada vez Deus renovou. E agora em Gênesis 12 ocorre, no caso, a segunda renovação. Né? Havendo a primeira no Éden, renovou com Noé e agora com Abraão, que mais tarde se torna Abraão. Veja o que é que Deus diz aí, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se vocês observarem, Abraão é um novo Noé. Ou seja, toda aquela humanidade de novo se corrompeu. De novo. Abandonou a Deus, caiu na idolatria, no pecado, na desordem, na corrupção. E Deus chama agora um homem. Não, agora ele não vai destruir de novo, porque ele prometeu a Noé que não destruiria mais o mundo com o dilúvio. E qual é a promessa a Abraão? Deus dá aí 3 promessas para Abraão. Certo? Diz que pede para Noé sair da terra dele, porque Deus ia dar uma nova terra a ele. Então, uma promessa de uma terra. E, ao estar nessa terra, Deus faria dele uma grande nação. Grande nação, aí não era... Porque a terra Deus já prometeu. E o que seria a grande nação? Povos, né? Uma grande descendência. E através dele, Deus abençoaria... Observe o que Deus diz, né? Abençoaria todas as nações. Ou seja, o mundo inteiro seria abençoado através de Abraão. Abraão teria um objetivo de ser uma bênção para que atraísse o mundo inteiro para Deus, para que conhecesse a Deus. E de novo, então tudo é recomeçado agora com Abraão, de maneira que também Abraão passa a ser um novo Adão. Para que cumpra o propósito de Deus, que Deus começou lá no Éden. E qual é agora o propósito de Deus? É que ele, através dele e por ele, Deus iria abençoar todas as nações da terra, para que todos conhecessem o Senhor e ouvissem quem é o Senhor, quem é Deus. E através dessas promessas, embora que nessas 3 promessas, Adão ou Abraão não teve o cumprimento total ao longo de sua vida. Nem mesmo Isaac e nem mesmo Jacó tiveram esse cumprimento total. A promessa, ela começou a ser cumprida só depois de José. E então não é de admirar, irmãos, que muitas vezes Deus diz, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque esses homens, eles viveram pela fé. Eles não chegaram a alcançar a total promessa de Deus. Deus parecia demorado, parecia que não queria cumprir, mas Deus tem um objetivo, né? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque esses 3 homens só escutaram a promessa, só acreditaram na promessa, confiaram em Deus, de que Deus iria cumprir o que prometeu, mas os 3 morreram. Porque quando Abraão morreu, aos 175 anos, né, Isaac ainda nem teve filhos. Tinha casado com Rebeca, mas ela era estéril. Então, ele não chegou a ter filhos, né? Ele não viu o do seu descendente. O filho de Isaac foi Esaú e Jacó. Porque Isaac, quando casou, tinha 60 anos de idade.
E Abraão, então, estava com 160, já que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, né? E Esaú e Jacó vieram nascer bem depois, já que ela era estéril. Então, Abraão morreu sem ver, só tendo Isaac. Cadê a multidão? Cadê a nação? E cadê a terra, que ainda ele estava lá como peregrino? Isaac nos diz claramente que ficou como peregrino na terra, para lá e para cá, e inclusive Faraó, Abimeleque, cobiçando as mulheres dele, né? Cobiçou a mulher de Abraão, cobiçou a mulher de Isaac. O próprio Jacó teve que fugir dos siquemitas que queriam destruí-lo por causa da maldade dos filhos. Eles não tiveram a posse da terra. Quando desceram para o Egito, só tinha 70 pessoas. Cadê a multidão? Mas essa multidão começou a crescer e a partir de José lá no Egito, a promessa começou a se cumprir. Mas ela não foi cumprida ainda lá no Egito. Aonde foi cumprida? Somente quando houve o Êxodo. No Êxodo, Deus agora chama, né, através ali do seu povo. Observe o que é que Deus faz. Para tirar o povo do Egito, Deus separa as águas, não é? E aí aparece, quando Deus separa as águas do mar, o que é que eles atravessam, diz a Bíblia, eles atravessam como? A pé enxuto, ou seja, pisando no chão. Se as águas se separam, então apareceu a porção seca. Isso lembra o quê? A criação. Mais uma vez, retorna lá a criação. Cada nova aliança, cada nova etapa, sempre retorna à criação. O desejo de Deus de recriar o mundo outra vez. Com Noé, com Abraão, porque com Abraão também foi a mesma coisa. E aí diz que também houve um vento, né? Um vento depois que aquele vento fez com que o mar se abrisse e aparecesse a porção seca. Vento, conforme Jesus fala em João 3, é símbolo também do Espírito Santo. Ele diz que o vento sopra onde quer e não ouve para onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas e depois separou as águas da terra, e tudo isso, o Êxodo, é uma recriação. Agora, a recriação de uma nação que Deus agora tira do Egito para levar para a terra que ele prometeu, chamada Canaã. Então, o plano de Deus, Deus nunca desiste dos seus planos. Deus não desiste dos seus sonhos, de fazer da terra um lugar aonde possa ser habitado pelo seu povo. Embora Deus agora saia dali uma grande multidão, mas a gente vai concluir aí com esse último texto aqui, Deuteronômio 28. Uma grande multidão Deus liberta do Egito para colocar esse povo na terra prometida, porque esse é o objetivo final da criação. Já que houve o pecado, Deus prometeu restauração. E a restauração é ter o privilégio de voltar ao Éden. Seria a volta ao Éden. No caso, para Noé, o Éden foi a terra restaurada, depois do dilúvio. Para Abraão, foi a promessa de uma terra que ele não chegou a alcançar. E para o israelita, foi a terra Canaã, que Deus dizia que era uma terra que mana leite e mel, símbolo de fartura. Então, só que aí em Deuteronômio 28, o que é que Deus começa dizendo? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E ele diz no versículo 3, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Então as bênçãos de Deus para um povo que
o obedecesse. Deus prometeu fartura, Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu bens, Deus prometeu saúde. Se seguisse os seus conselhos, não haveria doença, não haveria enfermidade, a terra nunca deixaria de produzir, os animais não ficariam doentes. Foi a promessa de Deus, para que com isso o mundo inteiro visse, né, que povo é esse, que Deus é esse que eles seguem, que é um povo forte, abençoado. Ninguém consegue dominá-los, mas ele domina a todos. Deus disse que vocês emprestariam muitas nações, mas não tomariam emprestado de ninguém. Deus usaria a prosperidade como um meio de atrair as nações para conhecer quem era o verdadeiro Deus. Mas, se vocês olharem a partir do versículo 15, vocês veem os castigos da desobediência. Mas se não cumprirem, se não andarem nos caminhos de Deus, se rejeitarem a Deus, se não quiserem saber de Deus, então o que ocorreria? Ocorreria que a terra não daria o seu fruto. Ficaria como um torrão seco. Os animais, vejam o versículo 16, né? Vamos ver o 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrar e maldito ao saíres. Então, começa a ter várias maldições para para o povo que não obedecesse a Deus. Não é? Então, qual o objetivo da prosperidade que Deus queria dar ao seu povo? Era que, com isso, eles pudessem salvar a humanidade. Quando Deus concedeu prosperidade a Israel, não foi para Israel ser rico e esbanjar, e se aproveitar, e gozar, e desfrutar, e esquecer que tem Deus. Era para que pudesse ser um instrumento de salvação para todos os demais povos. Israel esqueceu Deus. Quando ficou rico, esqueceu Deus. E veja que o inimigo usa a prosperidade como um meio de levar as pessoas a esquecer de Deus também. Porque hoje o diabo usa a prosperidade para atrair adeptos para ele, né? Porque ele oferece riqueza, e foi o que ele ofereceu a Jesus, né? Te darei o mundo, toda a riqueza e todo esse reino do mundo, se me adorares. É o que ele usa. Deus usou a riqueza para salvação, o diabo usa para satisfação. E aí leva as pessoas a se afastarem de Deus. E o resultado foi que Israel, aos poucos, foi destruído. Primeiro, as 10 tribos do norte foram rejeitadas, levadas pelos assírios, se misturaram lá com os assírios, depois com os babilônios, e se tornaram nos samaritanos. Israel foi levado pelos babilônios para o cativeiro, depois voltaram para sua terra, mas continuou rebelde e, por fim, foi destruído no ano 70 pelos romanos, e aí, desde então, ficaram espalhados pelo mundo e deixaram de ser povo de Deus. Deus escolheu como um povo agora um novo remanescente. E Apocalipse diz que esse remanescente ele tem uma característica, que é a mesma que Deus deu lá no Éden. É a mesma, não é diferente. Em Apocalipse 12, 17. Diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A característica do remanescente, para aqueles que querem cumprir o propósito de Deus, é exatamente obedecer ao que Deus mandar. É escolher obedecer, escolher ser fiel, escolher ser obediente. Escolhi ser fiel, né? Eu escolhi ser fiel. Você pode escolher ser fiel.
Deus dá a Noé uma ordem, constrói uma arca, que eu vou destruir o mundo. 120 anos antes, Noé começou a construir, o que parecia ridículo para todo mundo. O povo não só não queria entrar, como zombava, escarnecia, ridicularizava Noé. É diferente do nosso dia hoje, quando você quer ir à igreja. Deixa de ser besta, em vez de estar dançando, farrando, comendo, bebendo, aproveitando aí as mulheres, o jogo, as drogas, tu está indo para a igreja. A ridicularização é a mesma. Mas o povo de Deus resolve ser obediente. Noé resolveu obedecer. Abraão, Isaac e Jacó viveram pela fé na promessa de Deus. Não chegaram a alcançar, mas morreram na fé da promessa que eles vão receber quando forem ressuscitados na volta de Jesus. Isso é fé. É viver nessa obediência de ser fiel a Deus, de continuar crendo e acreditando. O povo que Deus libertou lá do êxodo, do Egito, eles não quiseram saber de Deus. Ao entrar na terra de Canaã, ao ver a terra de Canaã sendo guiada por reis à sua frente, diante das lutas e da batalha, eles sentiram o mesmo desejo. Queremos um rei também. Por que vocês querem um rei? Para ser igual a eles. Ora, eles como saem, com um exército enorme, com seu rei na frente. Cadê o nosso? O rei que a gente não vê. Um Deus invisível, como sempre os egípcios, né? Ridicularizavam os israelitas. Vocês adoram um Deus invisível, um Deus que ninguém vê. Nós adoramos o que vemos. E eles botaram isso na cabeça. Então queria ser igual às outras nações. Queremos alguém que a gente veja na nossa frente. Rejeitaram a Deus. E não é diferente hoje também. As pessoas querem alguma coisa para pegar, para sentir. A fé não parece ser suficiente. Então se apega ao dinheiro, se apega a um objeto, se apega a um emprego, se apega a um celular, a uma TV, a uma pessoa, porque não consegue viver pela fé. E o que Deus requer de nós é isso. O testemunho de Jesus é fé. O próprio texto se explica em 19:10, né? Esse texto do que tem os testemunhos 14:12, né? Aqui está a perseverança dos santos. 14:12. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se você observar, né? O remanescente é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é a fé. E a fé faz com que aceite a vontade de Deus, mesmo que tenha que passar por zombaria, desprezo, ridicularizações, humilhações, mas é a fé que nos mantém firme. Perca tudo, mas não perca a fé. E a fé faz com que você tenha um rumo, que você tenha um alvo, um objetivo, olhar só para Deus. Mesmo que tudo à volta pareça estar desmoronando, mas você permanece firme, olhando para cima e para o alto. E é isso que Deus espera. Só serão salvos esse remanescente, esses que continuarem sendo fiéis a Deus. E agora você precisa escolher. É uma escolha que cada um tem que fazer. Claro que essa escolha pode não depender, né, não é a escolha para você se modificar, para você se transformar. Não. Deus quer que você escolha servi-lo, escolha Deus. Você escolhendo Deus, o que é que ele diz? Se alguém abrir a porta, o que é que eu faço? O que é que ele diz que faz? Aí eu entro em sua casa, eu sentarei em sua mesa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a obra é dele. Deus é quem entra, quem faz, quem arruma a casa. Ele só quer que você abra a porta, se você quiser. Aí ele deixa que ele faça a obra, deixa que ele transforme o seu coração, mude a sua vida. Que ele lhe dê uma nova perspectiva do que é ser salvo, do que é ser fiel. Temos que abrir mão de nossos planos e projetos, porque tudo que a gente pensa é misturado com egoísmo, com orgulho, com ganância, com corrupção, tudo.
Deixe Deus purificar nossos pensamentos, nosso coração, nossos objetivos. Que Ele nos guie, que Ele nos dê o rumo que devemos seguir. Mas você precisa querer, escolher e pedir, e Deus fará a obra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não sei se tem esse hino, escolhi ser fiel. Tem uma letra dessa, né? Será que é de Samadelo? Alguém lembra? Lembra só. Se não tiver, vamos ver aí. Não é? Vê se tem um com letra aí, que dê pra gente cantar. Se for fácil, se não for, a gente muda. Mas ainda que as ideias Então, acho que não. Bota aí aquele fiel a toda prova. Levantemos para cantar o hino final. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as prisões e tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo e qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Oremos. Senhor nosso Deus,
Nós escolhemos estarmos aqui, Senhor. Escolhemos vir aqui à tua igreja. E o Senhor fará a obra que precisa em nossa vida. Escolhemos te seguir, escolhemos te servir. Mas o Senhor que prometeu enviar o seu Espírito para nos convencer do pecado, para fazer com que nós rejeitemos o pecado, e o Senhor construa em nós a tua obra de transformação que nos levará à salvação. Obrigado, Deus, porque escolhemos ser fiel, escolhemos te servir. Mas o que nós queremos ao final é sermos salvos, ó Deus. Um dia estarmos no céu contigo e por toda a eternidade na nova terra. Esse é o nosso objetivo final, ó Deus. Mas ajuda-nos para que enquanto estamos aqui nesse mundo, nada nos desvie de ti, que nada nos separe do teu amor, que não seja nem a pobreza, nem a riqueza, nem a saúde, nem a doença, nada nos separe, ó Deus, de ti. Possamos manter-nos fiéis até o fim, e ao final receberemos a coroa da vida eterna, que Cristo nos dará a todos que permanecerem fiéis, e no final seremos vitoriosos e receberemos a recompensa que Deus quer nos dar e foi preparar para cada um de nós. Tudo te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se faz